Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o GeoGebra, essa ferramenta que vai ser importante aí na hora de fazermos o estudo das funções, seja função afim, função de primeiro grau, função polinomial do segundo grau. Ele será bem interessante porque ele já apresenta aí essa interface onde a gente consegue fazer, o esboço das figuras, né, dos gráficos aí de modo que facilita, né? Então a gente vai poder entender um pouco mais, né? E depois pode ser feito aí à mão, você pode usar papel, caneta e fazer os gráficos aí conforme falamos em aula, conforme é possível, mas tem também essa interface gráfica aqui que nos auxilia muito, né, na hora de construir essas figuras. Então vamos tentar entender um pouco mais aqui, né, sobre essa função. Então, primeiramente, né, abra aí o GeoGebra, é uma versão gratuita, né, aberta aí, onde você basta digitar aí no seu navegador, né, GeoGebra Online. A primeira opção que aparecer aí, você já pode clicar que vai aparecer essa interface que nós estamos vendo aqui. Então vamos construir uma função aqui inicial. Então como eu escrevo, né, por exemplo, se eu quiser desenhar, fazer o esboço de um gráfico, uma função polinomial do tipo x quadrado mais 5x mais 6, por exemplo. Como eu escrevi? Eu posso escrever aqui f de x, né? Ou simplesmente escrever a função. Não, à medida, ó, veja que eu escrevi x e ele já desenhou o gráfico da função f de x igual a x, né? Ou seja, a função identidade. Só que eu quero x quadrado. Como que eu coloco o expoente? Você pode usar aí, né, no seu teclado aquela tecla Alt 2, né, para já colocar o quadrado, ou você pode colocar também o símbolo de aquele acento circunflexo, né? Pressiona aí a tecla Shift, o acento circunflexo, e isso ele vai já jogar, né, o cursor do mouse para o expoente. Então, x quadrado. Aí quer sair daí, né, dá um espaço, né, ele já vai jogar aí para frente, aí você vai poder continuar escrevendo. Então, x quadrado mais 5x. Veja que à medida que eu vou escrevendo, ó, quando eu coloquei o x, ele desenhou a função f de x igual a x. Quando eu coloquei o expoente 2, ele já deu a função f de x igual a x quadrado. E veja que cada vez que eu faço isso, ele está apresentando o gráfico, e esse gráfico, ele, de certo modo, ele é uma representação do que está aqui na função. Então veja que, como a gente falou, né, os termos a, b e c da função polinomial, né, do segundo grau. O coeficiente a indica se a função ela tem a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Né? Então, por exemplo, se eu colocar um menos aqui, ó, veja que a concavidade que estava voltada para cima ficou voltada para baixo. Então, esse sinal, né, que é o coeficiente do termo a, já altera à medida que eu coloco o sinal aqui alterando. Beleza? Então, se eu quero continuar aqui, vamos colocar aqui mais 5x. Veja que ele já mudou, né? Agora nós temos uma função que, se a gente olhar aí, né, para ela, a gente vai ver que é uma função polinomial de segundo grau, com cavidade voltada para cima, porque o coeficiente a é positivo, e ela vai, se você calcular aí o delta, né, e o delta for positivo, você vai verificar que ela possui duas raízes reais distintas, né? No nosso caso aqui, o zero e o menos 5, conforme é apresentado aqui no gráfico. E aí a gente vai complementar ela aqui, né? Vamos fazer uma função polinomial completa aí, né? Então tem o termo a, que é 1, e isso indica que ela tem a concavidade voltada para cima. O 6 é o termo independente aqui. E quando você substitui o x por zero, veja, você tem que a f de x é igual ao valor do y, né? Então, quando você substitui o x por zero, nós vamos ter aqui o valor 6, que é exatamente onde o gráfico intercepta o eixo y. Então, veja aqui, olha, eu não precisei escrever f de x, ele já entendeu que essa é uma função. Se eu escrever outras, ele vai renomeá-las, né, com nomes distintos para não se confundir aí, né? Então, a minha primeira função é f de x igual a x quadrado mais 5x mais 6, onde o a é o coeficiente que indica se a concavidade da minha parábola ela é voltada para cima ou para baixo, né? Como ele é positivo, para cima. Se ele for negativo,
vai estar voltada para baixo. Se ele for zero, não será uma função polinomial do segundo grau, né? Aí vai ter que analisar o que sobrou aí, né? O 6 é o termo independente, que na verdade ele indica onde o nosso gráfico vai interceptar o eixo y. Então, temos aí a nossa função, né? Então veja, quando a gente calcula o delta, né, na fórmula de Bhaskara aí, se o delta for positivo, indica que nós teremos duas raízes reais distintas, que é o que acontece aqui, né? Veja que nós temos aqui as raízes menos 3 e menos 2, que são os zeros dessa minha função, né? Outra maneira de a gente pensar ou analisar aí, né? Deixar desse modo. Bom, então, nós temos aí a nossa primeira função. Vamos imaginar, então, que eu calculei o delta, e esse delta, nesse primeiro caso aqui, delta foi positivo porque nós temos duas raízes distintas. Vamos pegar uma outra função, né, que tenha o delta igual a zero. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais, só que iguais, ó, veja. Aqui até agora eu tenho... Então, veja que agora eu tenho x² menos 4x mais 4. O A indica... Deixa eu só dar o Enter aqui, que aí ele já vai desenhar, vai indicar, né, que essa é uma nova função, função G. Então, o A indica que a nossa função tem concavidade voltada para cima. O termo independente 4 indica que o nosso gráfico vai interceptar o eixo Y exatamente no ponto 4. E, ao calcular as raízes, né, os zeros dessa minha função, eu vou obter o delta igual a zero. Isso indica que ele terá, né, duas raízes reais, só que elas serão idênticas, né? No caso aqui, o 2. Então, temos aí o nosso gráfico da função g, né, onde tem apenas um ponto de interseção no eixo x. E para ilustrarmos, né, um outro caso, né, vamos pegar aqui então menos x quadrado mais 3x menos 4. Ó, veja que agora a nossa função não interceptou o eixo x. Isso quer dizer o quê? Opa, peraí, menos 4, né? E é um número de Euler, mas não... Vamos colocar aqui o número 4 aqui, né? Só para a gente distinguir dos demais aqui com mais clareza, né? Então veja que o menos 4 indica que esse elemento, menos 4, né, indica que o nosso gráfico está interceptando o eixo y exatamente nesse ponto, é um termo independente. Como o A é negativo, a nossa concavidade da parábola é voltada para baixo, né? E veja que se eu calcular o delta dessa minha função, ele vai ser um valor negativo. Quando o delta é negativo, como vimos, né, isso indica que as raízes não são reais, né? Existe a solução dentro de um outro conjunto, né, mas dentro do conjunto dos números reais não existem raízes. Então, por isso que ele não intercepta o eixo x. Então, interceptar o eixo x, a gente pode entender aí que são as raízes da minha função, né? Se não intercepta, porque não existem raízes reais. Ah, professor, existe raiz em outro conjunto? Sim, né? Mas não é o que nós estamos estudando aqui. Então, dentro do conjunto que nós estamos trabalhando, o conjunto dos números reais, não existe solução se o delta for negativo. Não existem raízes reais, né? Então, nessa função h de x, nós temos que é concavidade voltada para baixo e intercepta o eixo y exatamente no ponto menos 4. Na função g de x, concavidade voltada para cima, e nós temos aqui duas raízes idênticas, né? Porque o delta deu igual a zero. E na função f, nós temos a concavidade voltada para cima, porque o y é positivo, e intercepta o eixo y exatamente no ponto 6. Como vocês viram, GeoGebra bem prático, né? Bem fácil de fazer esse desenho, dá para fazer várias outras atividades aqui, e pode ser muito útil aí na hora de você estudar. Então, espero que tenham entendido aí, e nos vemos na próxima.